em fazer com que nós não venhamos ter mais sede. Ele é mestre nisso, em nome de Jesus. Deixar a tua Bíblia aberta inicialmente no livro de Gênesis, no capítulo de número 27. Eu queria estender algo que aconteceu conosco no dia de ontem, que eu tenho certeza que marcou a vida de muitos homens naquele lugar, e trazer um pouquinho daquilo que foi presenciado naquele lugar para esse culto dessa noite. Eu tive o cuidado de pedir a Deus para me dar um tema, um texto que não fugisse do tema, mas que não fosse algo repetitivo, porque quem esteve no culto da noite lá, né, a nossa irmã Gisele esteve lá com a família, e a mensagem que foi traga naquele lugar foi tremenda. Quem puder depois assistir lá na nossa pasta do MPFC, eu não resisti, eu tive que fazer a live, não sei como é que ficou, eu não tive tempo de ver ainda. Alguma coisa me disse assim, bota para gravar. Quando eu olhei para o altar, o Rafael deixou lá uma capinha de celular que fica pendurada, estava tudo desmontado. E aí eu subi, dei um jeito lá, encaixei aquilo lá, ficou meio torto, não pegou o altar direito, que não tinha tempo de eu caçar a posição. E no final eu falei, Senhor, obrigado, valeu a pena, porque foi uma mensagem do céu naquele lugar, falando tremendamente conosco. E o tema da nossa conferência de homens foi identidade. Por isso que eu pedi a Deus esse louvor, o Senhor me deu esse louvor, né, que fala quem sou eu. Pergunta para o irmão que está do teu lado, você sabe quem é você? É muito forte, irmão, porque a gente vive às vezes sem saber quem somos. A gente vive dias, meses, anos, e se bobearmos uma vida inteira sem saber quem somos. Às vezes aceitamos a Jesus, às vezes estamos na igreja, já nos batizamos, e eu costumo dizer que nós entregamos a vida para Cristo, e isso, eu sempre repito isso aqui, eu não quero ser repetitivo, mas eu vou ser hoje. A vida não é mais nossa, irmão, a vida é do Senhor. E às vezes a gente entrega a vida para Cristo, mas aí continua querendo fazer o que quer. A gente entrega a vida para Cristo, mas continua decidindo o que a gente vai fazer, sem consultar a Deus. E aí a gente passa por algumas situações que poderiam não ter passado se nós não tivéssemos dado atenção ao Senhor. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque ontem foi falado sobre muitos homens de Deus, e Deus é tão perfeito que me deixaram para me ministrar aqui esse contexto que eu vou trazer para você de Gênesis, porque precisamos saber quem somos diante do Senhor. E eu queria ler com você em Gênesis 27, a partir do versículo de número 18, que diz assim, Gênesis 27, verso 18, vai dizer, e veio ele a seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Amém? Deixa eu orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa riqueza, esse privilégio de estarmos aqui cultuando a Ti, Deus Santo. Muito obrigado pelo privilégio da Sua presença. Já Te adoramos, já Te louvamos, e eu tenho certeza que pela Tua presença nesse lugar chamamos a Sua atenção. Mas Te pedimos agora direção, Pai amado, através dessa mensagem, através desse contexto. Toma minha vida em Tuas mãos, toma meus irmãos, e que nós possamos compreender aquilo que Teu Espírito queira dizer à igreja nesta noite, Deus Santo. Para que possamos ser confrontados, e também, Pai amado, que possamos ser apaziguados pela Tua palavra neste lugar. Para que possamos entender, e que possamos, Pai amado, vivenciar aquilo que o Senhor quer para nós em nossas vidas. Assim Te oro nesta noite e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? E aqui está falando de Jacó. Quero lembrar a você que já conhece a história. A Bíblia vai relatar que no nascimento dos irmãos,
gêmeos aqui, né? Esaú sai primeiro. E Jacó vem agarrado nos pés de Esaú. E a Bíblia não relata em detalhes nas suas infâncias, mas acredito que pelo histórico das famílias patriarcais da época, todo mundo sabia que o primogênito era Esaú. A promessa estava para Esaú. A gente conhece a história, a Bíblia vai dizer que ele vai trocar a promessa dele por um prato de lentilha. Quando ele chega da caça, faminto, e você vai ver que Jacó está preparando. Jacó, ele tinha domínio das coisas do lar. Esaú tinha um domínio das coisas do campo, da floresta, da caça. A Bíblia vai relatar que ele é mais peludo. A Bíblia vai relatar que Esaú, ele é mais pronto para caça, para ir avante, né? Para conquistas territoriais, para algo fora daquele contexto. E Jacó já é um rapaz mais dentro de casa. Se a gente for visualizar o contexto histórico, a gente vai ver que Esaú, ele era muito mais próximo do seu pai, como também Jacó era muito mais próximo da sua mãe. Existia ali uma questão familiar que não foi trabalhada como devia, que não foi controlada como devia. E esse contexto a qual nós lemos vai chegar já no momento onde Isaac vai decidir abençoar, porque todo pai patriarcal, quando ele perde já a sua vida física, quando ele perde já a sua forma, a sua liderança no sentido físico mesmo, né? Ele já está doente, o contexto bíblico vai dizer que ele já não enxerga direito, já aquelas doenças da idade chegando, e ele vai dizer para Esaú: vai à caça, pegue um guisado para mim, prepara do jeito que você sabe, e traga para mim comer para que eu te abençoe. E a esposa de Isaac vai ouvir isso e vai dizer para que Jacó faça primeiro o guisado enquanto Esaú vai caçar. E quando Esaú chega, Isaac já toma o lugar dele. E aí a gente vai ler o contexto. E o contexto está escrito conforme lemos: e veio a ele seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Durante o dia de ontem lá, falando sobre identidade, nós fomos assim, pego de surpresa pelo Espírito Santo, pela a enxurrada, o caminhão de informações que o Senhor nos trouxe naquele lugar. Há muito tempo a gente não se depara com esse confronto que Deus está batendo conosco no dia de ontem. Foi muito impactante, foi muito tremendo o que Deus fez conosco ontem. Cada servo do Senhor que foi usado naquele lugar foi usado de uma forma poderosa para as nossas vidas. A gente viu ali a ação do Espírito Santo, tratando detalhes da vida de um homem, sabe, os mínimos detalhes de todas as funções que um homem tem que ter a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida pessoal, da sua vida espiritual. Todas as áreas desses homens ontem foi muito tratada. Mas uma coisa me chamou a atenção, eu até anotei mais embaixo aqui no contexto, que eles colocaram algumas fotos lá, eu bati algumas fotos, e tudo relacionado à identidade, e numa delas estava escrito assim: identidade, ou você tem, ou você não existe. Eu não sei se tu já entendeu isso. E eu fiz uma rápida reflexão quando eu vi isso ontem, porque é uma realidade. Eu assisti um filme recentemente, onde enrolaram o rapaz no filme e tomaram o passaporte dele, e ele passou algumas horas num outro país, num outro costume, tentando provar quem ele era, porque ninguém sabia quem ele era. Ele existia de corpo presente, mas ele não existia num sistema. Ele existia fisicamente, ele falava, ele ouvia, ele comia, ele bebia, mas ninguém sabia quem ele era. Eu queria falar algo para você nessa noite. Eu queria que você cutucasse teu irmão e falasse para ele: é necessário que saibam quem você é. Fala para o irmão que está do teu lado: você precisa de identificação. E esse contexto a qual nós estamos lendo aqui, a gente vai ver que Jacó vai tomar uma identidade que não é dele.
Eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa tomar o lugar de ninguém para você receber uma bênção de Deus. Você não precisa ser ninguém para que você receba a bênção de Deus. Você vai entender o estudo daqui que está falando conosco nessa noite. Nós não precisamos tomar uma roupagem conforme Jacó tomou de Esaú. Era uma roupagem meio peluda, de pele de animais, para que se tornasse mais parecido possível com a pele, com o de Esaú. E ele vai receber até a bênção. E eu acredito, lógico que eu não sou nenhum mestre em teologia, mas eu acredito que pela vontade que ele tinha, pelo desejo que ele tinha e pela displicência de Esaú, ele iria assumir aquilo uma hora ou outra. Eu quero falar algo para você. Você não precisa acelerar nada e nem apressar nada. Você não precisa tomar a vez de ninguém. Você não precisa furar fila naquilo que Deus tem para você. Nós não precisamos fazer isso. Aquilo que é teu, é teu. Fala para o irmão que está do teu lado. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que é para você, é para você. Aquilo que Deus preparou para mim, é para mim. Aquilo que Deus preparou para você, é para você. A prova de que Esaú já estava menosprezando a primogenitude foi quando ele troca a bênção, ainda que foi de uma forma falada, mas ele troca a bênção por um prato de lentilha. Ele troca a bênção, não foi pelo prato de lentilha, ele troca a bênção pela necessidade dele do momento. E qual era a necessidade dele no momento? Era comer. E eu quero dizer para você que a minha necessidade e a tua necessidade não é a comida, não é a roupa, não é o carro, não é a casa, é Jesus. É Deus em primeiro lugar, e a Bíblia vai ensinar isso para nós no Novo Testamento. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão. E no início do texto Jesus vai dizer: não se preocupar com o que é ver de comer, com o que é ver de vestir e com o que é ver de beber. Jesus nos ensina isso a todo instante. Então se eu fosse o pai na hora do nascimento dos meninos, eu já ia achar preocupante o fato de Jacó vir agarrado no tornozelo de Esaú. Ou seja, já estavam brigando para ver quem vinha primeiro. Quem está entendendo no espiritual isso? Estou falando no espiritual, porque criança não tem, né? Um recém-nascido não tem o pensamento. Mas no espiritual aquilo já era uma indicação do que Deus queria fazer no meio daquela família. Então Jacó, que vai ser considerado usurpador por nome dele, vai aproveitar um momento para tentar tomar dele aquilo que na verdade já não era mais dele. Não sei se você está entendendo. Eu estou tentando sair daqui, que eu preciso desenrolar o texto. Mas Esaú já não tinha. Apenas assim, irmão. Está na presença, está no convívio, sabe? Está em busca da promessa, achando que ela já é dele, já é dela, porque já foi prometido, mas não está vivenciando mesmo para receber aquilo. Não está se comportando para receber aquilo. Sabe que a palavra mais exata aqui seria essa? Não tem interesse naquilo que Deus prometeu para ele. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus está falando com pessoas aqui nesta live. Você tem que ter interesse por aquilo que Deus tem prometido para você. Porque a promessa para Esaú já era uma promessa natural, porque ele veio primeiro. Ele era o primogênito. Jacó poderia receber isso pelo desejo no coração dele? Sim. Eu não sei, Esaú podia morrer, Esaú podia virar para o outro lado. Quantas pessoas às vezes saem, e a gente trazendo por dia de hoje, quantos pastores largam liderança, quantos obreiros largam as suas lideranças, quantas pessoas saem da igreja? Quem está entendendo, diga amém. Mas outro assume. Quem assume? Geralmente é um interessado, irmão. E isso fatalmente iria acontecer. Não porque eu vivi na época, no período, não. Eu entendo pela negligência de Esaú a respeito do chamado sobre a vida dele. Você vai ver que mesmo na desobediência ele vai ser próspero.
Você vai ver que mesmo depois dele se levantar contra os pais e ele fazer tudo o contrário daquilo que foi direcionado para ele, ele vai conseguir crescer, ele vai conseguir expandir a ponto de os outros povos terem medo dele. Ele é conquistador. Vocês estão entendendo isso? Tem gente que está conquistando muito fora dos planos de Deus, só que não adianta, porque o que adianta eu ganhar o mundo e perder a salvação? É bíblico. Tem gente querendo conquistar lá fora, tem gente querendo... Você não está errado, irmão. Deus quer que a gente conquiste na terra, mas que conquiste por obediência aquilo que Ele vem falando conosco. E para isso requer intimidade, e para isso requer proximidade com o Senhor. E a gente vai conhecer na história que após o episódio, a esposa, é Raquel, né, o nome dela? É Raquel, né? Para me lembrar aqui. Já ia falar outro nome. Ela vai mandar ele para a casa do tio, Labão. E o que acontece com Jacó depois desse período todo? Ele vai passar um dobrado, irmão, vai trabalhar para os outros. Quem está entendendo isso, por favor, dá um glória aí para mim. Ele queria tanto a bênção dentro da família, no seio da família a qual ele está, mas ele primeiro vai ter que sair do ambiente para ir lá fora, aprender a ser, eu posso até trazer aqui para um contexto um pouco mais grosso, né? Aprender a ser homem. Quando eu falo homem, não é ser homem do sexo masculino, é ser homem na sua postura. Aprender a trabalhar para ter, para realizar. E lá ele vai ser enrolado pelo tio dele, que ele está trabalhando 7 anos para conquistar Leia ou Lia. Não é isso? Me corrijam os universitários se eu estiver enganado, porque isso não está aqui. Eu estou querendo sair daqui, mas não consigo. E ele chega lá, é outra mulher que dão a ele. Aliás, me ajuda o nome das meninas, eu não consigo. Raquel e Lia. Então a mãe dele não era Raquel, era Rebeca. Está vendo como é que eu confundo as coisas? Ainda bem que eu tenho uns universitários sentados aqui me ajudando. Então ele vai trabalhar para Raquel e aí vai dar Lia para ele. E aí ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. E a saída dele lá é complicada, porque Labão vai fazer com os animais, mas o esquema de Labão numa ordem natural não tem como fluir, só que flui a favor dele. Por quê? Porque Jacó está aprendendo a ser homem. Trazendo para o contexto da mensagem, Jacó está começando a aprender a entender a sua identidade. Por que Jacó está passando por isso? Porque lá atrás ele foi ele falou que era alguém que não era. Tem gente diante da bênção, próximo de chegar, e está dizendo para Deus que não é quem ele é. E Deus está falando, você é porque eu te conheço. Deus até não proíbe Jacó, como não proíbe muitos de nós, de mentir. Quem está entendendo, diga amém, por favor. De falar coisas que não é. E às vezes a gente pensa, né, que está passando batido diante de Deus. A gente pode até passar batido diante de homens, mas de Deus nunca vamos passar. Porque Ele tudo vê, tudo Ele sabe. E aí você vai ver que Ele vai começar a passar um certo dobrado. Vão começar a fazer com Jacó aquilo que Jacó fez com o irmão dele. Porque Labão está passando a perna em Jacó. E eu quero que você entenda isso aqui. O servo de Deus, o crente, aquele que tem a promessa de Deus, irmão, onde ele bate o pé, ele prospera de alguma forma. Ele prospera. E Labão está vendo que ele está botando a mão, as coisas estão fluindo. E Labão vai começar a enrolar ele. Só que ele consegue sair dessa situação. E passa-se um tempo, eu quero voltar para o contexto. Eu já até pulei algumas coisas aqui. Ele vai mandar um recado para Esaú. E vai tentar se encontrar com seu irmão. Vai dividir a tribo dele, com medo de repente Esaú arrebentar a primeira tribo que chega e ele conseguir fugir. Ele vai fazer uma divisão e vai mandar presente para Esaú.
E numa dessas viagens dele, ele vai se encontrar com um anjo do Senhor. Alguns teólogos vão dizer que é o próprio Deus, outros teólogos vão dizer que é o próprio Cristo. E ali ele vai lutar com o anjo, ele vai lutar com aquele homem de Deus que Deus colocou naquele lugar, que eu não quero entrar na linha teológica, mas eu acredito que foi o próprio Deus, porque estava ali, a própria Bíblia vai dizer que ele lutou com Deus. E dentro desse contexto, ele tá tão afinco, ele está tão focado em receber algo do Senhor. Por que ele está tão desesperado? Porque ele estava tentando algo que não era dele no momento. Lá atrás, ele vai entrar para tentar tomar algo que de repente já era até dele, porque Esaú já tinha dispensado, mas ele vai de uma forma errada tentar tomar posse daquilo que não era dele, e ele agora está vendo que tem um momento, aquele é o momento dele. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, esse é teu momento. Só que agora ele tem que lutar, e eu vou repetir, Jacó está aprendendo a ser homem. E para conquistarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas, irmãos, não é sentado numa cadeira, assistindo uma televisão, sabe, de perna pro ar, esperando as coisas acontecer. Não, tem que lutar, tem que conquistar. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Davi. E por que na nossa hora vai ser fácil? E ele está vendo o momento, esse é meu momento, é Deus. E vai agarrar no anjo, e o anjo, a Bíblia vai dizer que o anjo está tentando se desvencilhar, ele não consegue, e acerta a coxa dele. A dor deve ter sido insuportável, a Bíblia diz que ele desloca a coxa dele. Só que a Bíblia diz que ele não larga o anjo. Meu Deus. Fala para o irmão que está do teu lado, não larga a oportunidade que Deus está te dando. Nenhuma dor pode te tirar do foco que Deus está colocando. Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu fico imaginando ele com a dor, ele olhava para a coxa, mas ele não larga o anjo. E o anjo vai fazer uma pergunta para ele. O primeiro anjo vai dizer para ele: me larga, o sol já vai nascer. Não, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Fala nessa noite, Senhor. Fala com voz de profeta, irmão. Em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para a tua vida. Fala assim: Senhor, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma dor pode te tirar do foco. E aí o anjo vai dizer para ele: qual é o teu nome? Quem está entendendo, diga amém, por favor. Ele: meu nome é Jacó. Ou seja, meu nome é usurpador. Até aqui eu não fiz segundo a tua vontade, Senhor. Em outras palavras, até aqui eu fiz do meu jeito. Até aqui eu dei ouvido para quem não tinha que dar ouvido. Até aqui eu enganei pessoas que eu não podia ter enganado. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Até aqui eu fui enrolão. Até aqui eu fui 7-1. Até aqui eu estou aprendendo que eu não devo ser assim, porque fizeram assim comigo. Mas eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. E o anjo está perguntando: qual é teu nome? Meu nome é Jacó. Hoje tu não se chama mais Jacó, hoje tu chamarás Israel. Oh, aleluia. Ali começa a nova identidade. Ali começa o novo de Deus. Quem está preparado para o novo de Deus aí? Ontem eu escutei mais uma vez um pastor dizendo que Deus vinha falando para ele desde o final de 2019 que o novo de Deus estava para chegar. Nós ouvimos isso, nós pregamos isso aqui, nós falamos sobre isso. Ouvimos vários pastores e líderes de várias igrejas falando sobre isso.
nas conversas entre pastores onde estávamos, a conversa era sempre a mesma. Tem um novo de Deus chegando. Tem algo novo chegando. Só que no meio de tudo isso, as coisas deram uma reviravolta. E mexeu com a estrutura da humanidade, né? Mas como eu tenho visto Deus renovando ministérios, como eu tenho visto Deus renovando famílias, como eu tenho visto Deus renovando homens e mulheres, como eu tenho visto Deus renovando jovens, vidas, porque o Deus não mudou, o Deus da Bíblia ainda é o mesmo, amigo. E parece que às vezes a gente fala que o Deus da Bíblia não mudou, o Deus da Bíblia é o mesmo, sabe, como se fosse uma coisa comum. Eu quero que tu entenda, o poder dele ainda é o mesmo, o nome dele ainda tem poder, ele ainda cura, ainda salva, ele ainda liberta. E agora Jacó ele vai ter uma nova oportunidade. E o que faltava em Jacó? Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia rapidamente em Mateus. Uma outra reflexão para nós termos aqui. Falando um pouquinho de fé. Mateus capítulo de número 14. Quem achou, diga amém. Verso 22. Parece que não tem nada a ver o tema. Jesus anda por cima do mar. Pastor, o que tem a ver isso? Vamos ler, eu vou fazer você entender. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E descida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Para me voltar nesse texto, eu quero voltar lá em Jacó. Os sinais já eram dados de que a bênção era para Jacó. Mas Jacó não soube aguardar. E muitos de nós estamos assim. Temos visto os sinais das bênçãos e das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente às vezes procura tomar atalhos e tomar outros caminhos, que Deus não está no negócio. E quando eu volto para esse contexto, a gente vai ver que Pedro ele vai tomar uma atitude. Ele vai dizer: se é o Senhor, porque o barco está sendo açoitado pelas águas. Os discípulos vão achar que é um fantasma. E eu confesso para você, como é que o camarada vê fantasma no meio de uma tempestade? Minha preocupação é o barco afundar e eu morrer afogado. Os camaradas conseguiram ver um fantasma. Tem gente que vê tudo, mas não vê Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que vê bicho de 7 cabeças, tempestade, um copo d'água e tudo, mas não consegue enxergar Jesus. Tem gente que vê o causador do problema na família, mas não consegue enxergar o Jesus que cuida dessa família. Tem gente que fica procurando o causador da doença que chega, mas não consegue enxergar o Jesus que cura a doença. Quem está entendendo, diga amém de novo, por favor. E eu estou falando de discípulo, estou falando de que quem anda com Jesus, porque quem está no barco anda com Jesus. Pergunta o irmão se ele está no barco. Você está no barco? E Jesus está se aproximando e
E Jesus vai dizer: não tema, sou eu. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia, verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E quem conhece Jesus e escuta essa voz, já não tem que mais andar desesperado com nada. Já não tem que... Porque se eu ouço essa voz, e o contexto aqui está dizendo que ele está andando sobre as águas em direção ao barco, e o problema, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, que Deus falou comigo aqui agora: o problema não está no barco, o problema está em volta do barco. E Jesus já está vindo do meio do problema. Tu não está entendendo, não? Jesus já está vindo do meio do problema para se direcionar para o barco. Por isso que ele está dizendo: tem bom ânimo, sou eu. E Jesus está falando para pessoas essa noite, no meio dessa tempestade: se tu está dentro do barco, porque pular para fora do barco vai ser pior, irmão. Não adianta pular para fora do barco. E Deus está falando com pessoas aqui: não adianta sair do barco, tem que ficar dentro do barco, porque Jesus está vindo para o barco, e Pedro vai se antecipar, quer ir até Jesus. E tem gente querendo ir na tempestade buscar Jesus, e Jesus está dizendo: eu estou indo para o barco, fica onde tu está. E agora Pedro vai dizer: se é o Senhor mesmo, quer dizer, está duvidando. Eu posso entender, eu posso conjecturar que é um pensamento meu, do pastor Cleito, de que ele também estava achando que aquilo era um fantasma e não era Jesus. Porque a fala dele vai dizer: se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E só 2 homens andaram no mar, irmão, por cima das águas. Só Jesus e Pedro, mais ninguém. Pô, mas Pedro deu uns 3 ou 4 ou 5 ou 6 passos, não sei, e afundou. Não interessa, ele tirou onda, ele falou: eu andei por cima, eu vivi sobrenatural, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Eu vivi sobrenatural. E Pedro vai até lá. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro vai começar a reparar vento, vai começar a reparar onda, vai começar a reparar um monte de dificuldade, né? Só que é interessante que Pedro está indo em direção a Jesus. E automaticamente eu entendo que se ele está percebendo o vento, se ele está percebendo a onda, ele parou de perceber Jesus. E tem gente afundando porque para de olhar para Jesus e está olhando para a onda. Que onda é essa? Está olhando para o irmão, está olhando para o pecado do outro, está olhando para a igreja que não avança, está olhando para aquele que comete pecado. E Jesus está falando: para de olhar para essas coisas e olha para mim e continua vivendo o sobrenatural. Escuta isso aqui. Ele vai andar e vai afundar. A Bíblia vai dizer que Jesus pega ele pela mão e levanta ele. O verso 31 vai dizer: logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus vai fazer essa pergunta depois de que ele está andando nas águas. Jesus vai fazer essa pergunta para Pedro depois de que ele está vivendo o sobrenatural. E Jesus está fazendo essa pergunta para pessoas que já viveu ou está vivendo o sobrenatural. E Jesus está perguntando essa noite: por que está duvidando? Porque tem pouca fé. Quem está entendendo isso, por favor? O que faltou para Pedro? Porque na nossa ótica, caramba, andei nas águas, estou olhando para Cristo. Porque ele estava indo para onde, Jesus? Jesus estava indo para onde? Estava indo para o barco. Primeiro que ele já não precisava sair do barco. Mas amém, saiu, viveu o sobrenatural. Rompeu as ondas, rompeu a tempestade, rompeu o vento contrário. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E aí, na ótica nossa humana, ele vai se encontrar com Jesus, vai dar a mão ao mestre e vai voltar para o barco andando. E nada vai acontecer, sim ou não? Sim ou não? Na nossa ótica, não é isso? Mas o que a Bíblia diz que acontece? Ele afunda. E por que ele afunda? Porque ele parou de olhar para Cristo, se distraiu. Então o que faltou para Pedro? Pedro duvidou da existência de Deus? Não. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Se ele saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus, ele não duvida de que Deus existe. Concorda comigo? Faltou para Pedro o que então? Pedro duvidou do poder de Cristo? Claro que não. A quem ele pede socorro quando afunda? A quem ele pede socorro quando afunda? Então ele não duvidou de Cristo, sim ou não?
Então o que está faltando para Pedro? Pedro duvidava de que Jesus acreditava nele. Vou repetir que acho que tu não entendeu. Pedro não duvidava do poder de Cristo. Pedro duvidava de que Cristo acreditava nele. E tem gente dentro da igreja que acha que Cristo não acredita em você. E Cristo está dizendo, eu acredito em você. Coisas não acontecem na nossa vida. E às vezes as coisas ruins acontecem porque elas vão acontecer. Você estando bem com Jesus ou não? Você estando firme com Jesus ou não? Você estando na igreja ou não? Você estando em santificação ou não? Se você está se consagrando ou não? Se tu está em pecado ou não? As coisas ruins vão acontecer, irmão. Acontece para o ímpio, acontece para o justo. A Bíblia é muito clara nisso. Não existe uma pessoa nessa terra que já não tenha passado uma dificuldade nessa vida. Não existe. Então as coisas vão acontecer. O problema é que estamos às vezes na igreja e a gente começa a atrelar a falta do cumprimento da promessa por conta de um avanço do inimigo contra as nossas vidas, de um possível trabalho que alguém possa estar fazendo, de uma possível situação que possa estar acontecendo. Atrelam ao nome de pessoas, é por causa do fulano, é por causa do ciclano, é por causa do pastor, é por causa do obreiro, é por causa do diácono, é por causa do presbítero, é por causa da igreja do fulano, é por causa dos políticos. Não acontece porque tu não acredita que Jesus acredita em você. Coisas não acontecem porque tem gente que não acredita. Ah, eu pastor não. Ah, eu obreiro não. Ah, eu levita não. Ah, eu missionário não. Jesus está falando, mas eu te chamei. Isso faz parte do teu processo na terra. Mas tu não acredita. Tem pessoas que não têm família porque não acreditam que Deus pode abençoar a família dele. Quem está entendendo isso, por favor? Eu estou tentando fazer você entender essa mensagem hoje, que ela mexeu comigo ontem. E não foi lá não, foi em casa, depois que eu voltei. Porque nada de Jacó foi dito lá. Então, Pedro não acreditava nele. Não acreditava que Jesus acreditava nele. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Rompe isso. Não é para você sair com soberba, não. É você saindo com confiança, dizendo, Cristo acredita em mim, por isso que eu estou aqui. Repita isso comigo, Cristo acredita em mim. E é por isso que eu estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Jeremias 1:5. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui. Jeremias capítulo 1, verso 5. Está escrito assim, ó. Antes que eu te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. João Ferreira de Almeida. Tradução da João Ferreira de Almeida. Olha a tradução da King James. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que vieste ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. King James. Eu achei essa tradução muito profunda. Por quê? Porque o Senhor te formou. Repita comigo, o Senhor me formou, o Senhor me escolheu e o Senhor me separou. Está nesse contexto de Jeremias. Se eu posso ouvir um amém nessa noite? Eu vou repetir, o Senhor te formou, o Senhor te escolheu e o Senhor te separou. Antes de Ele te formar, Ele vai dizer na Bíblia que Ele já te conhecia. Já era um projeto dele você nascer. Já era um projeto dele, Diácono João, ver você nesse ministério. Já era um projeto dele, meu presbítero, ver você nesse ministério. Já era um projeto dele, Diácono Luiz, ver você aqui nesse ministério. Léo está aqui conosco. Era um projeto dele, irmãs que estão aqui, já ver você aqui. Isso já era um projeto dele. O que está acontecendo é projeto dele, irmão. Não é acaso.
Eu não aceitei Jesus por acaso, eu não cheguei na igreja por acaso. Não, não foi por acaso. Nada com Jesus é por acaso, irmão. Porque Ele já te conhecia antes de nascer, antes de você existir, antes do teu pai existir, do teu avô existir, do teu bisavô existir, antes das suas gerações existir, Ele já te conhecia. E vou além, Ele já te conhecia, Ele já tinha um projeto para te formar, e Ele já tinha te escolhido para algo diferente. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu estou tentando passar para você que você não está aqui por acaso, irmão. Para Jeremias, a função era para ele ser profeta, entrar nas nações. Esse contexto serve para todo mundo. De repente, para mim, para você, não é para ser profeta nas nações, mas é para ser um diácono na casa do Senhor. É para ser um grande obreiro na casa do Senhor. É para ser um pastor, ou é para ser um missionário, ou é para ser um membro, ou é para ser, sabe, um bom pai, ou é para ser um servo de Deus. É para ser alguém, em nome de Jesus, servindo ao reino. Então, nada é por acaso, não tem propósito. Essas coisas fazem a gente entender melhor a cruz. Porque dentro do projeto da cruz, que o final desse projeto se chama salvação, existe todo o processo do homem na terra. Resgate, livramento, resgate, cura, libertação. Quem está entendendo, diga amém. Formação de caráter, mudança de comportamento, fortalecimento espiritual. Tudo está dentro do pacote da salvação, irmão. O encontro com o Senhor, tudo isso está dentro do projeto. Então, isso nos leva a uma identidade. Quem somos diante do Senhor? Quem somos nessa terra corrompida, destruída de cabeça para baixo? Quem somos nessa terra? Somos mais um no meio deles? Ou somos referências de Cristo nesse mundo? Até porque quem já aceitou Jesus e quem já vive com Cristo, quiser dar um passeio lá fora, não é mais a mesma coisa. Não é. Não é. Pode voltar a fumar, cheirar, beber, se prostituir. Não é. O espírito sempre vai pegar de novo. Vai incomodar de novo. Pode ficar pelo efeito da cachaça, pode ficar pelo efeito da droga, mas quando o efeito passa, bate o arrependimento. Porque uma vez, meu irmão, na casa de Deus, já era. Uma vez enrolado com Cristo, enrolado para sempre. Pode até ir para o inferno, mas vai sabendo que Cristo um dia o visitou. Não tem como, irmão. Não tem como, não tem como. Eu vou além. Tentar viver depois que conheceu o Cristo no mundo, as coisas não dão certo. E aí eu falo de todas as áreas. A família não adianta, não vai bem. As finanças não vai bem, sabe? As coisas quebram do nada, sabe? A doença chega do nada, não tem estrutura. Porque um dia conheceu o mestre e agora quer andar sem ele. E não tem como andar sem ele. Você que está me ouvindo na live, não tem como. Você que uma vez estava enrolado com Cristo, enrolado para sempre. Não adianta, não adianta. Volta logo. Olha para o filho pródigo. Ele sai, pega tudo, gasta tudo, vai comer comida de porcos. E de repente ele vai dizer: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Ainda que ele me receba como servo, porque os servos do meu pai se alimentam bem, comem bem. E por que ele volta para casa? Porque ele tem que resgatar a identidade dele. Porque ele perdeu lá fora. Não tem como. E é a Bíblia que nos ensina isso. Então, para cada um, Deus tinha uma vocação e uma missão. E como encontrar essa verdadeira identidade? Para mim fechar a mensagem. As meninas podem preparar o louvor aí. Como encontrar essa verdadeira identidade? Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Já vou encerrar. Está acabando.
Carta de Colossenses, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Versos 1, 2 e 3. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Verso 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vou repetir esse verso. Porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida. Repita comigo: escondida com Cristo em Deus. Olha isso aqui. A nossa identidade está escondida em Cristo. Não procure sua identidade em pessoas, irmão. Não adianta fazer igual Jacó fez. Jacó tinha a identidade dele, irmão. Não adianta a gente tentar ser igual a alguém. Não adianta, irmãos. Não adianta eu tentar ser igual ao pastor Jardel. Não adianta eu tentar ser igual ao presbítero Alex. Não adianta eu tentar ser igual aos pastores renomados. Ainda que sejam bênção, faz parte. Ainda que vocês sejam bênção, não adianta nós tentarmos ser igual a alguém, porque faz assim. Esse pedacinho de dedo, irmão, contém um mistério na humanidade, na terra, que ninguém explica, irmão. A sua identidade está aqui. Ela não é igual. Qual o nome que dá os filhos gêmeos que da mesma, os gêmeos da mesma, como é que é o nome? Mesma placenta? Nem eles têm a digital igual. Irmão, isso é mistério de Deus, irmão. Isso é mistério de Deus. É um pedacinho de nada, irmão. Ah, mas tem um monte de linha. Mas é muita gente que já nasceu, morreu, e está nascendo e vai nascer. Enquanto durar a humanidade na terra, não vai ter ninguém igual, com isso igual. É uma identificação única. Então não adianta eu tentar ser igual a alguém. Ainda que ele sirva de bênção para a minha vida, ainda que eu sirva de bênção para alguém, eu não vou conseguir ser igual a alguém. Mas pastor, o senhor está falando como nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade. Isso aqui é um sinal para mim e para você. Quando você achar Cristo, Ele vai revelar a sua identidade. Porque é em Cristo, em Colossenses está dizendo que é nele. Eu não vou achar minha identidade em homem. Eu não vou achar minha identidade em coisas. Eu não vou achar minha identidade em posição. Eu vou achar minha identidade em Cristo Jesus. É nele que eu vou achar. Porque a Bíblia está dizendo que o mistério está escondido em Cristo. É forte demais isso. Então Jacó, ele vai encontrar a verdadeira identidade dele. Para me encerrar a mensagem, ele vai encontrar quando ele se encontra com o Senhor, quando ele luta com o Senhor. Ele falou: essa é a minha oportunidade, é hora de eu mostrar mesmo. Porque quando ele se apresenta para Isaac, Isaac vai dizer: quem é tu, meu filho? Eu sou Esaú. Não, mentira. Ele era Jacó. Mas agora Deus se apresenta para ele, e com Deus não tem como mentir, irmão. E agora Deus vai se revelar a ele. Por quê? Porque ele foi verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta tentar se chegar diante de Deus de qualquer jeito, do jeito que tu acha, do jeito que tu pensa, sabe, com egoísmo, com pensamento, sabe, com achismo, sabe, com prepotência. Não adianta, porque Deus conhece a minha identidade, a tua identidade. Está escondida nele. Está escondida nele. E Jacó vai dizer: qual é o teu nome? E Deus está perguntando para Jacó, porque Jacó mentiu uma vez. E agora Deus está perguntando: qual é teu nome, Jacó? Meu nome é Jacó. Qual é teu nome? É Jacó. Então agora tu não se chama mais Jacó, tu se chama Israel, porque agora eu te revelo a verdadeira identidade. E só ando e fluo com a verdadeira identidade. A identidade é o que te identifica. É a sua identificação. Portas se abrem dependendo de onde você for com a sua identidade.
Quem está entendendo? Diga amém, por favor. Quando alguém te para na rua, um policial te para na rua, pede a sua identidade. Quem quer saber quem é você? Queria que você se levantasse. Eu queria que saísse aqui dessa noite com essa palavra, irmão. Quem sou eu? Quem é você? Para alguns, alguém já encontrou a sua identidade em Cristo. Para outros, de repente, estão igual Jacó, ainda precisando de um face a face com Deus, porque é em Peniel que ele se encontra com Deus. E Peniel significa face a face com Deus. Israel significa lutando com o Senhor. E Deus está te chamando para lutar com Ele, não contra Ele. Quem está entendendo, diga amém. As suas lutas que virão, estando com Ele, lutando com Ele, com um novo nome, uma nova identidade, com um novo foco, com um novo projeto. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Deus tem projetos para a minha vida e para a tua vida. E em todas as áreas, Deus está querendo trabalhar na minha vida e na tua vida. Então receba essa palavra nessa noite. Jacó parou de procurar pela vida dele quando achou em Deus a sua verdadeira identidade. A hora que você achar a sua verdadeira identidade, você vai ver como as portas vão se abrir para você. Todas as áreas. Como eu faço isso, pastor? Ore mais. Jejue mais. Busque mais. Ontem o pastor Vinícius falou algo que a gente sempre fala, mas às vezes a gente não repete isso. E isso tinha que ser repetido constantemente na igreja. Sem conhecimento não avança. Às vezes a gente quer muito de Deus, mas não busca conhecimento de nada. Às vezes a gente quer conhecer os mistérios de Deus, mas a gente não está lendo Bíblia. Às vezes a gente está querendo resposta de Deus, mas a gente não está meditando na palavra do Senhor. E repetindo aquilo que o evangelista João Batista falou aqui na semana passada. Falando de Jeremias 18. Só tem revelação através da palavra. Sem palavra não tem revelação. Então que você pega essa revelação dessa noite de hoje. Sabe? No espiritual você não precisa ir no antigo Instituto Félix Pacheco e nem no Detran para fazer identidade. Entra dentro do teu quarto. E vai buscar a tua verdadeira identidade com aquele que tá com a identidade já para te entregar. E eu te digo mais, hein? Lá não tem atraso de entrega. Lá ele não vai ter problema com senha. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Porque você tem acesso a livre a ele. Amém? Receba essa palavra nessa noite. Até aqui falou o Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Amém?